Em meu caminho é te amar. Do nada, ela pergunta se ele gostaria de ter um filho, e o cara quase desmaia em cima da barraquinha de Jerusa, que grita para ele tomar cuidado. O rapaz se recompõe, e ainda sugere que a empregada crie uma plaquinha dizendo: Jerusa, a desenhista dos vestidos mais bonitos do mundo. Na empresa, Eugênio vai falar com Fausto, e diz que o que ele fez com Gabriela não é correto. O dono da construtora ainda comenta que permitiu que a mocinha trabalhasse ali, mas o entojado não pode ficar se aproveitando de sua necessidade. Fausto resolve dar razão ao sócio e ainda completa, afirmando que é melhor não misturar as coisas. Com toda a paciência, Eugênio avisa que, se não conseguirem comprar a propriedade dos Santos, outra oportunidade vai surgir, pois ele tem uma construtora muito sólida no mercado, e um negócio a menos ou um negócio a mais não afetaria a empresa. Eugênio diz ainda que não gosta de ficar em desacordo com o engenheiro, e tem tentado tratá-lo como se fosse seu filho, desde que seus pais morreram. Por isso, tem feito o seu melhor. Mas o vigarista resolve dizer que o melhor seria se ele liberasse a herança que seu pai deixou. E começa a mesma cantilena. Eugênio, de um lado, diz que o rapaz sabe que existe um testamento que precisa ser respeitado. De outro, Fausto resolve dar uma de bom moço e, com a maior cara de pau, diz que sabe disso. Porém, assim que o velhote sai de sua sala, o nojento diz a si mesmo: Ainda vai chegar o dia em que vou ficar com tudo isso e vou te mandar para o inferno, seu maldito. Humberto chega com Úrsula ao consultório do médico corrupto. A moça continua fingindo que está se sentindo mal. O homem diz que está preocupado com a saúde da nora, mas o doutor avisa que não há nada para se preocupar e entrega o resultado dos exames da mulher, contando que ela está grávida. Nesse meio tempo, Guilherme e Daniela chegam em casa com Isabela, e o rapaz avisa que precisa ir embora para resolver uma coisa muito importante. Já em casa, Úrsula e o sogro não se contêm de tanta felicidade e fazem planos para o futuro. Mas a moça, segurando a barriga, diz a Humberto que está com medo, pois não sabe se Memo ainda quer se casar com ela. Mas o homem afirma que seu filho jamais deixaria de cumprir com suas responsabilidades. Nesse meio tempo, Fausto aparece na mansão, para estragar a alegria de Daniela e Isabela. Ele diz que os dois precisam conversar, e a menina quer saber se ele ainda está bravo com ela. O sujeito diz que não, mas avisa que depois eles dois também precisam conversar. Daniela pede a Jerusa que leve Isabela para brincar no parquinho que tem perto da mansão, e assim que as duas saem, a paisagista mete a boca no marido dizendo: É impressionante que a empregada se interesse mais para saber como foi a consulta de Isabela com o médico do que a você, que é pai. Porém, Fausto diz que só permitiu que a garota saísse para brincar, pois precisava conversar com a esposa. A mulher lembra que ele saiu no dia anterior à noite e não dormiu em casa. E ele avisa que precisava pensar em muitas coisas, já que o que está acontecendo é muito grave. Daniela concorda e avisa que não pretende que as coisas continuem daquela maneira e quer pedir o divórcio. Mas Fausto grita e diz: O caminhoneiro, seu ajudante, mentiu pra gente, Daniela. Nos enganou da maneira mais descarada. Na casa de Memo, Úrsula aparece dizendo que os dois precisam conversar. Guilherme concorda e pede à moça que pegue uma cerveja. Mas ela diz que não pode mais beber e já sabe porque não tem se sentido bem, contando que está grávida. Na mansão, Daniela não quer ouvir o que o marido tem para dizer. Mas ele continua gritando e chamando Guilherme de todos os nomes possíveis, revela que ele é o pai biológico de Isabela. Guilherme fica apavorado ao saber que a noiva está grávida e diz a ela que foi pego de surpresa, pois a moça garantiu que estava se cuidando e diz que não acha que aquele seja um bom momento para os dois terem um filho. Úrsula fica decepcionada com a reação do moço e diz que aquilo talvez tenha sido um erro, pois sabe que o rapaz está com dúvidas sobre o casamento. Na mansão, Daniela se recusa a acreditar no que o marido revelou, mas o sujeito diz que é tudo verdade, pois o sujeito se meteu na vida do casal com a intenção de levar Isabela embora. A arquiteta manda o marido calar a boca e diz que Memo jamais seria capaz de fazer algo parecido, pois ela o conhece muito bem. O entojado se volta contra a esposa e quer saber o que está acontecendo com ela, para ficar defendendo o ajudante daquela maneira. Agora, Daniela quer saber quem foi que contou aquela história, e Fausto, sem responder, diz que sempre suspeitou do caminhoneiro e de suas intenções, porque nunca entendeu como um caminhoneiro não aceita dinheiro. Para piorar, o entojado diz: Primeiro eu pensei que ele estava interessado em você, pois achei que ele iria tentar te seduzir, e por isso reclamei dele. E se ele fez isso, com certeza foi com a intenção de te enganar. Esse cara mentiu desde que entrou nesta casa, e estava fazendo de tudo para ficar perto de Isabela.
E na casa de Memo, Úrsula chora, dizendo que sempre achou que aquela notícia ia encher o rapaz de felicidade e coisa e tal. Mas agora percebeu que ele não está nem um pouco afim de ter um bebê com ela, e blá blá blá. Memo tenta amenizar a situação e diz que nunca vai deixar de cumprir com suas responsabilidades, mas a moça avisa que não quer que ele se case com ela por obrigação, pois pode muito bem criar a criança sozinha. O inocente cai na trama da manipuladora e reafirma que quer casar com ela, na frente de Deus. Na mansão, Daniela chora e Fausto aproveita para dizer que é por isso que ele esteve estranho todos esses dias, pois não sabe como lidar com a raiva que está sentindo. A mulher quer saber há quanto tempo ele sabia de tudo e o sujeito, mentindo mais uma vez, responde: "Acabei de confirmar, mas já suspeitava. Por isso quebrei aquele maldito telescópio e joguei tudo no lixo. Esse infeliz não tratou só de te enganar, mas também conseguiu roubar o carinho de nossa filha." Quando Isabela gritou que gostaria, que queria que Memo fosse seu pai, eu perdi a cabeça. Eu sei que agi mal, mas não sei o que me deu naquele instante, mas me dei conta de que todas as minhas suspeitas estavam certas, e eu não vou permitir que tire Isabela de nós. A arquiteta diz ao marido que ele deveria ter explicado antes o que estava acontecendo, mas o repugnante resolve melhorar a mentira, e diz que não dormiu em casa na noite anterior, pois precisava colocar em ordem seus pensamentos, antes de contar a verdade a ela. Daniela, agora, quer saber por que o marido insistiu para que o rapaz voltasse a trabalhar com ela. E falso, isto é, Fausto, diz que não queria que ele expusesse a família e chamasse um advogado, sem que o casal estivesse preparado para enfrentá-lo. Sem acreditar, a mulher insiste em saber como foi que o marido descobriu tudo, e ele diz que, um dia, foi ao paradouro falar com Amparo sobre a venda do terreno, e pegou Memo conversando com a irmã sobre o que Isabela significava para ele. Ele diz ainda que a cozinheira sabia de tudo e esteve naquela casa mentindo descaradamente. Daniela resolve ir para o quarto e diz ao marido que precisa ficar sozinha, pois não se sente bem. A cara de Fausto é a melhor. Que ordinário! E enquanto Daniela destrói o quarto e chora desesperada, Eugênio vai ver Amparo no restaurante. Percebendo que a mulher está triste, pergunta o que está acontecendo. Ela diz que só está cansada, e o sujeito resolve dar uma animada na moral da cozinheira, dizendo que está ali para ajudá-la a escolher as fotos para o livro de receitas. Macário, por sua vez, se afunda na bebida e no jogo. No parquinho, enquanto brinca com Isabela, Jerusa fala com Carlos ao telefone. O rapaz convida a namorada para ir até o restaurante naquela noite, pois vai cantar e gostaria muito que ela o escutasse. A moça fica feliz da vida, mas diz que precisa pedir permissão aos patrões para sair. Leonardo comenta que tem certeza que Daniela vai deixar, e além disso, ele não teria motivos para cantar, sem a presença dela. No restaurante, Amparo e Eugênio olham o book, mas a mulher não consegue decidir. O homem sugere que ela pergunte ao marido qual a foto ficou melhor, porém a cozinheira desconversa e diz que Macário não está. Depois de escolherem a foto que vai ser a capa do livro, Eugênio pergunta sobre as receitas. Amparo diz que já está com todas elas organizadas e vai buscar o caderno para ver o que o sujeito acha. Enquanto isso, Macário continua apostando no jogo de cartas e acaba perdendo tudo mais uma vez. O que o cara não gasta no jogo, gasta na bebida. Na empresa, Gabi mostra a Sebastian um post de seu tio Léo nas redes sociais, dizendo que o rapaz vai cantar. O rapaz não entende porque a secretária ficou chateada com aquilo, e ela explica que as coisas em sua casa não estão bem. O moço então diz que nesse caso é a oportunidade perfeita para que o cantor alegre um pouco o ambiente, e fala com que Lupita esqueça um pouco dos problemas que os pais estão enfrentando. No restaurante, Humberto diz a Memo e Úrsula que está feliz em saber que os dois já conseguiram se entender. A pegajosa aproveita para encher o namorado de beijos e diz que o sogro tem toda a razão, pois o noivo vai mesmo casar com ela. Feliz da vida com o novo neto que está a caminho, o patriarca dos Santos diz que se sente revigorado e agora sim vai continuar trabalhando e cuidar de sua saúde, porque quer curtir o netinho por muitos anos, pois já tinha se conformado com os filhos de Amparo, mas agora tem uma razão a mais para seguir vivendo. Em outra mesa, Eugênio, de posse das fotos e do caderno de receitas que Amparo escreveu, diz a ela que agora já podem começar a produção do livro. Macário aparece bêbado no restaurante, bem na hora em que Eugênio e Amparo estão se despedindo. O sujeito manda o empresário tirar sua boca suja de sua mulher. Todo mundo se levanta ao ouvir os gritos do infeliz. Na mansão, João pergunta pela irmã, e Fausto diz que ela está no quarto. O rapaz pede emprestado o carro de Daniela, mas Fausto diz que ele pode usar seu carro, pois não vai sair. Jerusa aparece fazendo a maior farra com Isabela.
O rapaz, depois de abraçar a menina, avisa que vai sair. Jerusa então pergunta se ele está indo encontrar Gabriela para ver Léo cantar, e o rapaz diz que sim. Ela então pede para ele esperar por ela um minutinho, pois quer pedir permissão a Daniela para ir junto. Porém, o rapaz avisa que Daniela está descansando, mas ele mesmo vai resolver a situação e avisa ao cunhado que a empregada vai sair com ele, para ir ao paradouro. Isabela quer ir junto, mas o pai avisa que ela e os pais vão a outro lugar e permite que a empregada saia um pouco para se divertir. E no restaurante, Macário continua fazendo o maior escândalo. Quando ele resolve partir para cima de Eugênio, Guilherme pula na frente do cunhado e o segura, dizendo que ele precisa se acalmar, pois está muito bêbado. Eugênio, sem perder a classe, pede à família para não se preocuparem com o ocorrido, pois já está indo embora, mas o vagabundo continua gritando e xingando o empresário. Macário chega a acusar Amparo de ter tudo planejado e ter se livrado dele só para ficar com Eugênio. Humberto se irrita com as besteiras que o genro está dizendo. Leonardo aparece e o pai manda os filhos tirarem o sujeito dali imediatamente. Memo e Leonardo arrastam Macário para fora do restaurante e a fingida da Úrsula corre para consolar Amparo, que está morta de vergonha e ainda mais magoada com o marido. Na mansão, Fausto vai até o quarto e Daniela diz ao marido que não quer mais falar sobre o assunto. E no dia seguinte, com calma, os dois podem decidir o que vão fazer. O sujeito então sugere que seria uma boa se eles saíssem de casa para se distrair um pouco, mas a arquiteta avisa que não tem ânimo para ir a lugar nenhum. Mas o infeliz diz que já tinha avisado a filha que eles iriam passear, e é exatamente neste momento que precisam estar unidos como família. Muito a contragosto, a arquiteta acaba aceitando o convite e diz que, por sua filha, vai fazer aquele esforço. Enquanto isso, os irmãos Santos conseguem levar o cunhado bêbado para a casa de Amparo. Leonardo pergunta se o sujeito não tem vergonha do vexame que causou. Mas o cara, enrolando a língua e chorando, diz que não entende porque a esposa o expulsou de casa. Leonardo perde a paciência e joga na cara do bebum que sua família sempre o apoiou e o ajudou. Mas ele continuou fazendo cagada em cima de cagada, até dar uma punhalada nas costas de todos que moram ali. Guilherme pede a Leonardo que tenha calma, mas avisa Macário que, assim que ele ficar sóbrio, os dois vão ter uma conversinha. O sujeito resolve se levantar do chão e se agarra a Guilherme, mas acaba caindo no sofá, gritando que ama a esposa. Os rapazes, então, resolvem levar Macário para a cama, mas Leonardo diz que eles deveriam era atirar o sujeito no meio da rua. A noite chega. O restaurante está cheio. Jerusa fica feliz da vida ao ver o outfit que fez para seu namorado se apresentar. A roupa é simplesmente ridícula, mas o rapaz está feliz da vida e sobe ao palco para sua primeira canção e dedica a música à empregada. Sebastian resolve tirar Lupita para dançar. O povo se anima e todo mundo começa a se divertir ao som de Leonardo. Menos Amparo, que não se conforma com o que o marido fez. Enquanto isso, Daniela e sua família se divertem jogando boliche e em outros brinquedos, no shopping da cidade. Fausto resolve pegar a menina no colo e promete à garota que eles sempre vão estar juntos, mas Daniela titubeia por um minuto, porém acaba respondendo que os pais amam a menina de todo o coração. O dia termina e Amparo manda Zé Maria para a cama, enquanto Guilherme e Úrsula contam que Macário está dormindo no quarto do casal. Furiosa, a cozinheira diz que vai dormir com o filho, pois não quer o marido na sua frente. Úrsula lembra ao noivo que, no fim, acabaram não contando à cunhada sobre o bebê e Guilherme diz que não encontrou o momento certo, depois de tudo o que aconteceu, mas pretende dizer tudo à irmã, no dia seguinte. A mulher agora quer saber se o rapaz vai dormir com ela. Muito a contragosto, ele diz que sim, mas precisa dormir, porque no outro dia precisa ir trabalhar logo cedo. Mas a víbora resolve destilar seu último veneno da noite e pergunta se ele acha que Isabela vai ficar contente ao saber que vai ter um irmãozinho. E o rapaz simplesmente responde que, primeiro, a garota precisa saber que ele é seu pai. Memo toma uma decisão e, contando que Isabela já está bem e deve voltar à escola, avisa que vai falar com Daniela e contar a ela toda a verdade. Cínica, Úrsula diz que ele deve fazer mesmo isso e espera que tudo saia bem. E no restaurante, Leonardo finalmente consegue dar um beijo em Jerusa, mas Sebastian e seus amigos aparecem para embarrar o romance do cantor, tirando o maior sarro da cara dos dois apaixonados. Sem graça, Leonardo manda as irmãs respeitarem o tio e a empregada. Sem jeito, diz que não é nada do que eles estão pensando. João, então, diz que precisa ir embora, pois tem treino logo cedo da manhã, e diz a Léo que ele cantou muito bem. Sebastian, por sua vez,
diz ao moço que acha que a apresentação dele naquela noite vai viralizar nas redes sociais e agradece a Lupita pela noite maravilhosa que passou com a garota. Assim que o povo sai, Gabi e Lupita começam a encarnar no tio, tirando onda com a cara do moço, dizendo que ele está muito apaixonado e coisa e tal. No dia seguinte, Fausto volta para casa depois de deixar a filha na escola e conta a Daniela que a menina ficou muito contente ao reencontrar suas amiguinhas. Agora, o sujeito quer saber se Guilherme já chegou para trabalhar e a arquiteta diz que está esperando pelo ajudante. Fausto pede a ela que deixe que ele se encarregue do assunto, mas ela diz que não, pois Memo trabalha para ela. O rapaz chega e diz que precisa falar com ela sobre algo muito importante e pede para ter um particular com a mulher. O entojado se mete e avisa que o que o rapaz tem para dizer pode dizer na frente dele. Memo insiste, mas Daniela dá razão a Fausto. Guilherme, então, diz que é melhor mesmo que os dois estejam juntos, pois é algo muito importante. Daniela perde a paciência e quer saber o que ele tem para dizer e pergunta: "Você vai me dizer que acha que sou uma estúpida? Que você esteve me enganando todo esse tempo?" O rapaz fica surpreso e apavorado, sem entender na dica de nada do que está acontecendo ali. Furiosa, a paisagista vai para cima do caminhoneiro e manda ele responder ao que ela está perguntando. O moço, coçando a barba, quer saber como o casal descobriu tudo. Fausto diz que escutou uma conversa dele com Amparo, mas a mulher manda o marido calar a boca e quer saber se realmente ele é o pai biológico de Isabela. O rapaz confirma e leva um bofetão de Daniela, que, chorando, pergunta como ele acha que ela vai acreditar nisso. Memo tira do bolso o resultado do teste de DNA dizendo que ali está a prova do que está dizendo. A arquiteta lê o papel e começa a chorar. No paradouro, Amparo joga um balde de água fria em Macário e manda o marido se levantar de uma vez de sua cama. O sujeito pede que ela não grite, pois está com muita dor de cabeça, mas ela não para de falar e ainda pergunta se ele se deu conta do vexame que fez no restaurante e como foi ridículo na frente de todo mundo. Com a maior cara de pau, ele pede desculpas, mas ela diz que o que ele fez na noite anterior foi a gota d'água e agora ele tem que sumir imediatamente daquela casa e de sua vida para sempre. Na mansão, Fausto dá uma de bom marido e pega o papel das mãos de Daniela para dar uma lida, enquanto a mulher se lembra do dia em que o rapaz apareceu todo arrumado para acompanhá-la ao jantar na casa dos Altamirando, quando ela comentou que ele era uma caixinha de surpresas. De volta à realidade, a arquiteta quer saber como e quando ele mandou fazer o teste de DNA, e o moço explica que faz algumas semanas, pois precisava tirar a dúvida e pegou alguns fios de cabelo de Isabela que estavam em sua tiara. Fausto amassa o papel com o resultado do exame e, jogando nos pés do rapaz, diz que aquilo não significa nada para ele. Mas o rapaz enfrenta o rival e diz: "Tomara Deus que isso fosse verdade." Daniela então quer saber como ele soube que Isabela tinha sido adotada por eles, e o rapaz conta que foi por Olívia, a mãe biológica da menina. Olhando para o marido, a mulher comenta que o nome da mãe da menina era Olívia e começa a entender a situação. Memo continua explicando e conta que Olívia foi sua namorada durante um tempo e que acabou falecendo, mas antes de falecer, mandou uma carta para ele, contando tudo, dando o endereço da mansão e pedindo que ele prometesse procurar pela garota e cuidar de sua filha. Daniela diz que a história que o ajudante está contando não é verdade, pois a mãe biológica de Isabela morreu ao dar à luz. Se virando para Fausto, a mulher comenta que foi isso que ele lhe disse quando entregou Isabela a ela, ainda recém-nascida. E no restaurante, Macário pega suas malas de papelão e 100 rodinhas e sai de casa com a cabeça baixa. E na mansão, Fausto continua com suas mentiras e diz que está tão surpreso quando ela com a história que o caminhoneiro está contando, pois na época, disseram a ele que a mãe da menina morreu no parto, o que foi inclusive confirmado pela enfermeira que levou a menina para eles. Guilherme, então, comenta que não sabe quais foram os verdadeiros motivos para Olívia ter dado a filha para a adoção, mas acha que é porque a mulher tinha câncer e acreditava que não tinha forças para criar a menina. Ele diz ainda que não entende por que a ex-namorada não contou nada a ele, pois ele poderia ter se encarregado de criar Isabela. Fausto resolve dar seu palpite furado e diz: "Ela deveria ter vários motivos para desconfiar de ti. Que conceito ela tinha de você como homem, para preferir que desconhecidos criassem sua filha ao invés de você?" Memo tenta se defender e diz que não é um cara do mal, mas Daniela, furiosa, joga na cara do rapaz: "Você é um homem que chegou aqui com suas mentiras, pois tinha tudo planejado para trabalhar como meu assistente, quando na verdade, tudo o que você queria era estar perto de Isabela." O rapaz admite que sim, mas jura que não tinha má intenção. O empresário, mais uma vez, se mete e diz: "Daniela, eu não acredito em nada do que este sujeito está dizendo.
Esse miserável enganou todo mundo, mas juro que isso não vai ficar assim. No meio da discussão, Daniela diz: quando minha filha descobriu que nós não somos seus pais verdadeiros, você certamente acreditou que aquela era uma oportunidade para você. O caminhoneiro começa a ficar ofendido com tanta besteira e comenta que a mulher está dizendo coisas como se ele quisesse levar a menina embora daquela casa e afastá-la dos pais que a criaram, mas não é nada disso. A arquiteta então começa a gritar e manda o rapaz dizer de uma vez o que ele realmente quer. Enquanto isso, no restaurante, Macário faz o seu drama de sempre e diz que vai fazer o que a mulher está mandando, para que ela não precise ver sua cara todos os dias, mas que ela sabe muito bem que ele não quer ir embora. Amparo continua firme e lembra que os dois já conversaram e não há como voltar atrás. O homem apela e pergunta o que vão fazer com Zé Maria, e a mulher diz que assim que o menino voltar da escola, ela vai explicar tudo. Mesmo assim, Macário resolve dizer que ama a esposa, mas ela não muda de ideia, mesmo depois de todas as súplicas do vigarista. Nesse meio tempo, depois de desligar o telefone, a amante de Macário, que está feliz da vida, chama a filha Graziella e manda a mocinha limpar tudo e preparar a mesa com a melhor louça da casa, avisando que vai sair para se depilar, pois quer estar bem bonita para receber o sujeito em casa. A garota reclama, mas a mãe avisa para ela se comportar e receber o sujeito como se deve. Na mansão, antes de responder a Daniela, Guilherme pede que ela se acalme. Mas a mulher fica cada vez mais nervosa e exige uma explicação. O rapaz diz que tinha ido até a mansão para explicar tudo, mas os dois se adiantaram. Fausto chama o caminhoneiro de covarde e mentiroso, e que agora entende porque ele resolveu se apresentar naquela casa como jardineiro. Daniela, por sua vez, diz que ele não vale nada, pois deveria ter dito tudo desde o primeiro dia em que colocou os pés ali. Guilherme então desembucha e diz: para mim também não foi nada fácil, descobri que sou pai. Além disso, tentei buscar o melhor momento e a melhor forma de dizer a verdade. A arquiteta continua a discussão e pergunta se ele acha que para ela tudo aquilo é fácil, por saber por outra pessoa sobre a verdade, principalmente depois do que aconteceu entre eles dois. Fausto fica surpreso com a revelação da esposa e quer saber o que aconteceu entre ela e seu ajudante.